Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jerome, da Resumar. Estamos aqui hoje com o Victor Mal, também da Resumar, e com um convidado muito especial, Jorma Neri. Para quem não conhece, está atualmente candidato, deputado estadual, né, no estado de São Paulo. E Jorma, você é professor, né, da rede pública, ambientalista, é uma cultora, sei lá, mais de 20 anos, cofundador da associação bem famosa, né, Veracidade, lá de São Carlos, né, se não me engano, e também vereador, né, de 2020, do município de São Carlos. É muito bom falar contigo. A gente, dentro do nosso podcast até agora, não convidamos pessoas que estão mergulhando dentro do mundo político. A gente sabe que é um mundo muito, muito difícil, né? Então tem que ser bem corajoso mesmo para mergulhar. Mas é uma honra, gratidão aí pelo tempo. E tem uma primeira questão bem simples, Djalma, para se você poderia se apresentar bem brevemente, falar um pouco de onde você vem, o que você está fazendo agora e por quê. Obrigado pelo convite, viu, Jerome, Victor? É um prazer estar com vocês, uma honra estar inaugurando aqui como figura pública, político, digamos assim, essa participação no podcast. Bom, muito rapidamente, eu me chamo de Djalma, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, tenho 35 anos, eu sou formado em Ciências Sociais pela Unesp, em Araraquara, tenho um mestrado na área da Ecologia na USP, a Exalc, em Piracicaba. Eu trabalho com permacultura e agroecologia há quase 20 anos, né? Sou fundador da Associação Veracidade, como você mencionou, que é uma instituição do terceiro setor que divulga e difunde a agroecologia e a permacultura, especial no contexto urbano. E fui eleito vereador mais votado de São Carlos em 2020. Sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal e atualmente estou presidindo a Comissão Regional da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, que abarca 26 municípios. Tenho girado toda a região aqui de São Carlos, Araraquara, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Ibaté, Pirassununga, enfim, tentado promover alguns diálogos pensando entre políticas públicas e questões ambientais, como ter marcos legislativos interessantes, como, por exemplo, leis de compostagem, preservação dos recursos hídricos, debate sobre biodiversidade, produção de alimentos, enfim. Então, um pouco disso que eu tenho feito ultimamente aí. Poxa, massa demais, né? Muita coisa. E eu sei que você está, então, nessa luta aí da ambientalista há muitos anos e a gente percebeu, né, que os últimos 5, 6 anos, pelo menos, do que a gente está seguindo, a gente está falando cada vez mais nessa palavra de colapso ambiental. Não estamos mais falando de crise ambiental, né? Até o nosso podcast chama Café Colapso, né? A gente gosta dessa palavra, ela tem um pouco uma conotação de chocar as pessoas, um pouco alarmista, mas hoje em dia a gente acredita que está sendo cada vez mais urgente de começar a usar a palavra colapso para acordar um pouco as pessoas. Eu queria te perguntar sobre como que você entende esse processo de colapso e como você sente a relação com esse processo, assim. Parece que as palavras vão perdendo a força aos poucos, né? A palavra emergência, a palavra urgência, a palavra colapso, né? A gente tem falado de emergência climática há muito tempo e parece que a sociedade como um todo, né? Em especial a indústria, os empresários, não têm se mobilizado para compreender o sentido da palavra emergência. E a cada ano que passa, a gente tem cada vez mais elementos concretos para mostrar o problema, a dimensão do problema que nós temos pela frente, os eventos climáticos cada vez mais severos, seja as secas, seja as chuvas, sejam as temperaturas no hemisfério norte ou sul, que estão completamente avessas àquilo que originalmente eram, e os efeitos que isso tem causado na vida humana e não humana, né? Então, assim, eu vejo com grande preocupação a nossa dificuldade em pautar esse assunto. Agora, né, mais recentemente, começam a surgir os debates, né, do ponto de vista das políticas públicas, né, nós vemos algumas comissões, né, que debatem questões climáticas, levando mais a sério a questão, e os problemas estão cada vez mais objetivos e concretos, né? Por isso que é tão importante pensar caminhos, soluções propostas para hoje, né? O que a gente pode fazer de fato para evitar que esse colapso se concretize, né? Tem uma série de coisas, algumas delas vão contra o interesse de quem hoje ganha muito dinheiro, mantendo o modelo da forma atual, como ele se encontra, mas é importante tentar trazer a sociedade para a racionalidade, né? Falar, por exemplo, a política pública de compostagem, né? É uma coisa fácil de fazer, é barato, né? É interessante para a sociedade como um todo. Não dá para a gente ficar gastando dinheiro para enterrar a casca de banana, não faz sentido, né? É irracional. Então, são várias medidas que a gente pode fazer
para ideias para adiar o fim do mundo, né? Como diz um famoso escritor aqui nosso. Zé, então você acha que, você acredita que esse processo de colapso, no final das contas, e alguma coisa, você enxerga ele como alguma coisa, no final das contas, irreversível? A gente pode só tentar adiar ele, né, que ele aconteça o menos cedo possível? Ou você acha que é realmente possível inverter a tendência? Depende da escala de tempo que a gente está falando, porque o fim do mundo, em escala de bilhões de anos, é inevitável, né? Pelo menos desse mundo que a gente conhece, né? O Sol vai se extinguir, não tem como. Agora, pensando a influência humana, a influência antrópica no sistema planetário, é possível sim reverter. Algumas pessoas, né, cunharam, né, alguns pesquisadores cunharam o conceito do antropoceno, que é uma ideia de que a existência humana tem deixado marcas irreversíveis no sistema planetário e, portanto, caracteriza uma nova era geológica do mundo, chamada então de antropoceno, né? Agora, eu tenho preferido trabalhar com outro conceito, que é o de capitaloceno. Na verdade, essa marca irreversível que está sendo deixada no planeta, ela é fruto de um sistema econômico, político, cultural e social chamado capitalismo. E para reverter esse processo de degradação, é preciso, então, superar esse sistema. Por isso que eu tenho dito, eu sempre, né, defendo que a luta ambiental é uma luta essencialmente anticapitalista. É impossível, né, pensar uma superação dos desafios ambientais sem superar o sistema político, econômico e social hegemônico hoje. Então, assim, eu acho que dá para reverter. Para isso, temos que ter uma mudança sistêmica e, de fato, né, aderir a um outro modo de produção e de experiência da vida. Bacana. Só com isso, né, você contribuiu bastante, né, no Brasil a difundir esse conceito de permacultura, né? Bom, é difícil, né, de fazer uma definição, um consenso, né, sobre o que é a permacultura. Você falou, acredito mais no capitaloceno que no antropoceno, né? Então, seguindo você, a gente adivinha que a permacultura seria, então, na sua essência anticapitalista. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu sei que dos desafios seus é de tentar trazer, sabe, esse conceito de permacultura para a esfera política. Até então era um pouco despolitizado, né, o movimento permacultural, né, no Brasil e até em outros países do mundo. Então eu queria ver se você conseguiria definir rapidamente o que é esse conceito de permacultura para você. Não conseguiria definir em poucas palavras, assim. Não, claro. Bom, realmente, quando eu comecei a conhecer e trabalhar com permacultura, praticamente ninguém conhecia isso no Brasil há 15 anos atrás, um pouco mais. Realmente era um momento muito inicial. Apesar da permacultura ter chegado no Brasil nos anos 90, né, ela começou a ganhar um pouco mais de espaço nos últimos 10 anos, né, com o movimento de ecovilas, ajudando a difundir, com a pauta ambiental também chegando ao centro das políticas públicas. Agora, a permacultura, ela é uma forma de organizar e de viver a vida. É assim que eu tenho definido a permacultura, né? Tem muitos jeitos de viver a vida. A permacultura, ela propõe um jeito mais conectado com a natureza, com os ciclos naturais, com a saúde humana e do planeta. E a permacultura, ela é um jeito, então, da gente se planejar e se organizar para viver uma vida melhor. E aí ela traz uma série de técnicas, ela não inventa a roda, né? Ela recupera conhecimentos ancestrais, conhecimentos de povos originários, alia esses conhecimentos com conhecimentos técnicos, científicos contemporâneos e faz meio que um manual do ponto de vista prático, né, de técnicas para criar e planejar assentamentos humanos sustentáveis. E além disso tudo, ela tem também uma ética, né? Ela basicamente se estrutura num tripé, né, que é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a terra e a partilha justa dos excedentes. São os três elementos fundantes aí desse modo de ver e de viver a vida que é a permacultura. E nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado a difundir isso, a debater isso, e acredito sim que é uma ferramenta, assim como a questão do capitaloceno que eu defendi, essencialmente anticapitalista, né? Eu acho que a permacultura pode ser usada como uma ferramenta de transformação estrutural da sociedade, né? Para que as pessoas tenham cada vez mais autonomia, independência, possam saber produzir o seu alimento, construir suas casas, gerar sua energia, se organizar para prover as demandas materiais da existência, ao invés de ficar reféns de um mercado, né, de um capital cujo interesse é o lucro. Dentro do que a gente vê, né, no movimento da permacultura no Brasil, em geral, a permacultura traz muitas soluções numa escala muito micro, né? Na escala da propriedade privada, às vezes de uma propriedade privada coletiva, né? De uma escala de uma ecovila.
E você faz essa provocação de tentar pensar permacultura através de um programa político, né? Que é uma coisa que não se vê muito, infelizmente, ainda hoje, né? Porque dentro do que a gente observa, né, dos produtores de conteúdo, né, que falam de permacultura, às vezes as pessoas enxergam o papel do Estado como perdido já, tipo, o Estado está fora, o Estado não consegue mais, ele está corrompido, ele não defende mais os interesses comuns, e na verdade há bastante desilusões, né, dentro desse movimento permacultural em relação com o sistema político atual. E é raro, né, de ver alguém que está batalhando, né, com essa bandeira de permacultura e, no mesmo tempo, está querendo agora espalhar isso dentro da uma outra bolha, que é a bolha política. Eu queria entender um pouco mais por que você decidiu, se me lembro bem, eu tinha lido que você se engajou no PSOL lá em 2012, então já faz 10 anos já, por que você decidiu, depois disso, mergulhar no sistema político brasileiro, sabendo que, olhando de longe, a gente, às vezes, tem a impressão que é meio que praticamente causa perdida, né? Se a gente for olhar todos os problemas que esse sistema tem por trás, né? Jerome, na verdade, essa desilusão que a gente tem, ela é mais uma ferramenta do sistema para afastar as pessoas do caminho para transformar as nossas vidas, né? É claro que a situação está difícil, quando a gente olha para a política, é angustiante ver o tamanho do problema, da incompetência, da corrupção. Mas, cara, tem muita gente boa fazendo política, não é pouca, não. Tem muitos deputados e deputadas que dedicam a vida para ajudar a sociedade a melhorar, a combater injustiças. Tem senadores, governadores, prefeitos, vereadores, gestores públicos, secretários. Tem muita gente boa, né? Não é pouca, não é exceção, sabe? E aí essa coisa política é caso perdido, Estado é caso perdido, ela acaba desembocando num fatalismo que é ruim para nós, né? É ruim para transformar, para buscar uma via coletiva de transformação. E eu vejo que os nossos colegas, né, que trabalham com permacultura e com agroecologia, o pessoal das ecovilas, como você bem disse, uma parte deles encontrou nesse caminho um escape individual, né, ou de pequenos grupos, né? Tem um amigo nosso, Matheus, né, que fez doutorado no Rio Grande do Sul, que ele cunhou um conceito chamado privatopia, que as pessoas estão em busca das utopias privadas, né, e querem construir a fazenda feliz delas, então estão lá plantando nossa comidinha, da porteira para dentro é tudo lindo, e esquecem que da porteira para fora tem um mundo que vai chegar dentro, se você, né, não ajudar a transformá-lo. Então não existe separação, né, não dá para se colocar num gueto, numa bolha. E as ações individuais, apesar de muito bem-vindas, elas são insuficientes, né, para enfrentar o desafio que a gente tem. Então, foi por isso que eu decidi me engajar na política, porque logo quando eu iniciei a minha vida na permacultura, eu já vinha de uma formação de esquerda, socialista, né, me formei em Ciências Sociais na Unesp em Araraquara, um curso com uma leitura, né, marxista muito sólida, né, muito densa. Então, eu já tinha um elemento crítico ali, né, bastante presente. E aí eu já queria, então, propor algo que fizesse sentido do ponto de vista do anticapitalismo, das soluções coletivas. E quando entrei na permacultura, já entrei fazendo a crítica, né, dessas ações individuais, etc. E da elitização da permacultura, né, falar, mas a permacultura quem pratica é só gente rica, branca, de classe média, universitário, como que a gente faz isso chegar nas periferias urbanas, né, que podem produzir comida para comer? Estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas passando fome. Imagina se as pessoas tivessem ferramentas, conhecimento, condições de produzir comida para se alimentar, né? Então, assim, são coisas muito importantes para mudar a vida do nosso país, né? E foi por isso que eu decidi, então, me engajar. Me filiei ao PSOL em 2012, mesmo ano que eu fundei a Associação Veracidade, justamente para tentar fazer com que esses projetos que a gente vinha desenvolvendo na escala micro ganhassem mais terreno, mais espaço. Eu queria ver a compostagem como política pública, por exemplo, não só fazer na minha casa. Eu faço há 30 anos compostagem. Agora, a solução, né, do ponto de vista ambiental e social, que pode impactar positivamente a vida de muita gente, é fazer isso virar política pública. A mesma coisa para as hortas urbanas, para a agroecologia, para a captação de água de chuva, para a geração de energia limpa. Então, a minha inspiração, a minha vontade ao ingressar na política e disputar agora, né, uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo para me tornar deputado estadual, é ajudar esse tipo de coisa a ser acessível para mais gente através de políticas públicas. Bacana. A relação com
com o tema das políticas públicas, né, porque a gente enxerga também isso como uma coisa muito importante, é até tudo que a gente faz dentro da Rizomar, a gente sempre pensa em termos de escalabilidade, de transformar todos os projetos que a gente faz numa possível futura política pública utópica, digamos assim, né? Até o fato de fazer assentamentos humanos sustentáveis, né, que a gente pode também chamar de ecovilhas. A gente sonha muito que um dia isso poderia se tornar uma política pública, né? Até voltando um pouco esse tema da reforma agrária que tá um pouco hoje em dia esquecido, infelizmente, né, na pauta política brasileira, inclusive, né, dentro do próprio PT. Mas eu queria te ouvir um pouco curioso, na verdade, para entender um pouco mais, seguindo você, quais seriam os eixos de políticas públicas mais, assim, estratégico para acelerar a transição ecológica no Brasil? Olha só, o Estado brasileiro, apesar de uma retórica da neutralidade, né, tentam nos convencer hoje de um político gestor. É aquele que não tem lado, não é de esquerda nem de direita, né, ele está lá para fazer o gerenciamento do recurso público. Então, eu preciso dizer, primeiro, que isso não existe. Todo gestor, todo político tem uma ideologia, quer ele confesse essa ideologia ou não. Hoje, a ideologia dominante é a ideologia do capital, do mercado, do dinheiro, de quem tem grana, e eles ocupam o Estado brasileiro para fazer políticas para quem é rico ficar mais rico, né? Agora, qual que é o caminho para uma transição agroecológica no Brasil através das políticas públicas? Primeiro, ocupar o Estado brasileiro com outras ideias, que não são as ideias da elite nacional, da elite agrária e fundiária do Brasil, porque um dos principais atores políticos do Brasil hoje é o agronegócio, né, o ruralismo. Ele, não à toa, tem o maior lobby institucional, que é a chamada bancada ruralista, são mais de 300 parlamentares, entre deputados e senadores, que estão lá fazendo leis para eles mesmos. Além disso, eles têm a maior parte do acesso a território no nosso país, 70%, segundo os últimos dados do IBGE, do território agriculturável do Brasil, está na mão do latifúndio, né? São imensas propriedades de terra. E terceiro, né, eles se orgulham aí de ser o PIB, né, a locomotiva do país, 1/3 do PIB é movimentado através das commodities, do agronegócio, do latifúndio. Então, assim, olha só, eles têm dinheiro, terra e representação. Eu acho que o caminho para a transição ecológica é apresentar soluções para essas 3 lutas, né? Então, primeiro, colocar dentro do Estado brasileiro gente que represente outra maneira de pensar, outra maneira de ver e de construir a sociedade. Segundo, né, lutar ao lado dos movimentos de luta pela terra, por exemplo, o MST, FNL, né? Não é à toa que num dos países com a estrutura fundiária mais desigual do mundo, nasce o maior movimento social do mundo de luta pela terra, que é o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, o MST. E o terceiro ponto, nós temos que produzir renda e riqueza, gerar emprego através da agroecologia. Mostrar, então, que a agrofloresta, ela, além de preservar e produzir comida, ela gera emprego, gera riqueza para quem trabalha nela. Ela é um sistema mais produtivo, mais interessante socialmente, economicamente, ambientalmente. E dizer que o Estado brasileiro tem que fomentar aquilo que interessa para o povo, e não aquilo que interessa para uma minoria, né? Então, assim, qual que é o caminho para a transição? Ao mesmo tempo, enfrentar esses 3 desafios, que é gerar renda e riqueza, ocupar o Estado brasileiro, se aliar aos movimentos de luta pela terra, para, né, nessa sincronia, ir conquistando a sociedade, fazer um debate público, trazendo as pessoas para a compreensão desses desafios e conseguir, então, apresentar um caminho que melhora a vida da população brasileira. Para fazer uma pergunta, que eu acho que é correlacionado a essa questão de trazer a agroecologia como política pública, uma coisa que a gente se esbarra muito, e até num outro papo que a gente teve com o advogado, com o Jordão, que é bombeiro também está para deputado federal pelo PSOL, é a questão de que para fazer agroecologia, para fazer agrofloresta, a gente precisa de gente no campo. E parece que a lei brasileira ela é totalmente favorecida para latifundiário, para agronegócio, então ela não prevê que tenham pessoas habitando o campo, né? Você prevê uma produção, uma preservação, mas você não prevê as pessoas que precisam para fazer isso. E aí eu queria tipo, a sua visão em cima desse ponto, assim, né, de que a lei brasileira, principalmente para o rural, ela não está prevista para a gente ter pessoas no rural, né, para o rural estar habitado. E aí eu queria um pouquinho da sua visão sobre essa problemática, assim. Cara, é exatamente isso, né? 80% da população brasileira hoje vive nas cidades. Por quê? Porque esse êxodo rural que segue acontecendo, ele é a prova da falta de infraestrutura e de condição da vida no campo no Brasil.
Você pega a reforma agrária como exemplo, né? A reforma agrária é feita para dar errado. Os caras, né, assentam lá 100, 200, 300 famílias num quinhão de terra sem acesso, sem água, sem energia, sem infraestrutura. Demoram anos para regularizar a situação. Quem aguenta uma situação dessa? Poucas pessoas, famílias, têm a resiliência, né, a condição de enfrentar esse tipo de desafio, né? Tem muitos assentamentos, eu rodo o estado de São Paulo inteiro, visitei dezenas, centenas de assentamentos rurais da reforma agrária, e muitos deles você vê o mesmo cenário. O INCRA ou o ITESP foi lá, começou o assentamento, furou 3, 4 poços, não conectou os poços às residências, os caras não têm água até hoje, tem que passar caminhão-pipa, tem que fazer coisa. Então, assim, a coisa é feita para dar errado, né? O Darcy Ribeiro, né, dizia que a crise na educação não era uma crise, era um projeto. É a mesma coisa no caso da vida no campo, na reforma agrária no Brasil. Essa crise da vida no campo, a crise da reforma agrária, ela não é uma crise, ela é um projeto. Ela é feita para expulsar as pessoas para as cidades, né, para pauperização, né, para que elas se aglomerem nas periferias dos grandes centros urbanos, para que aumentem o exército de reserva, para que cada vez as pessoas aceitem condições mais degradantes de trabalho, porque tem muita gente precisando. Então, o que a gente precisa fazer? De novo, o Jerome bem mencionou aqui que a reforma agrária, por exemplo, é uma pauta que foi abandonada, que foi esquecida, inclusive pela esquerda, né? Isso, né? Não tem caminho para a transformação do Brasil que não passe pela reforma agrária. Não existe maneira de fazer isso, né? Inclusive os países capitalistas fizeram isso, né? Todo país capitalista fez uma reforma agrária, né? É racional, de novo, né? Essa distribuição de terra para que ela se torne produtiva, né? Para que ela gere renda e riqueza, prosperidade. Então, assim, para mim, né, eu acho que esse elemento da vida no campo, do rural, ele não diz respeito apenas a quem vive no campo, ele diz respeito a toda a sociedade brasileira. Porque, como diz um famoso ditado, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, as pessoas têm que entender essa conexão entre rural e urbano e a codependência que existe. E tem que, então, investir, estruturar os impostos que a gente paga, que não são poucos, que estão sendo recolhidos pelo Estado brasileiro, tem que ajudar a garantir condições de permanência de infraestrutura para as famílias que hoje são produtoras rurais, que vivem no campo, que vivem nos assentamentos. E a gente quer levar isso, né? A gente quer levar esse debate para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito bom. Então, só para emendar, então, quais são medidas efetivas, assim, até de proposta de governo? Acho que você está lançando um mandato coletivo também, né, como deputado. E aí, qual que é a proposta do mandato coletivo de vocês, as propostas efetivas, assim, né, práticas para o ano que vem, quais são os projetos que vocês estão propondo para efetuar, assim, né, esse plano? Bom, primeiro dizer que o poder legislativo, ele tem limitações no que diz respeito a um programa de governo, né? Quem de fato gerencia o orçamento público é o poder executivo, né? Então a gente, inclusive, tem, junto com o Fernando Haddad, ajudado a escrever e pensar um programa de governo voltado para as questões rurais e ecológicas. Ele tem sido muito receptivo para essas questões, mas é claro que a gente tem propostas que a gente vai apresentar logo nos primeiros meses do nosso futuro mandato, né? Acho que a primeira delas, né, é colocar aquilo que nós temos de recurso através de emendas parlamentares prioritariamente para a estruturação de assentamentos da reforma agrária. Isso nós já fizemos aqui em São Carlos, tá? Então, o primeiro ano de mandato, ano passado, nós destinamos 90% das emendas parlamentares do nosso mandato para os 2 assentamentos que nós temos aqui na cidade, o assentamento Nova São Carlos, o assentamento Santa Helena. No primeiro, para estruturar uma cooperativa de produção e beneficiamento de produtos à base de cana orgânica, e o segundo, para montar uma cooperativa de mulheres da meliponicultura, né, para estruturar a produção de mel, de abelhas nativas, sem ferrão. Então, é isso, né, trazer recurso, subsídio, né, para poder financiar essas ações. Aqui em São Carlos também nós aprovamos uma lei, que é um programa municipal de agricultura de interesse social, onde as compras institucionais aumentam. O agricultor, que através da DAP dele, né, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, só poderia vender para o PAA e para o PENAI, um valor anual ali restrito, ganhou mais R$10 mil de compra institucional através do município, por uma lei que a gente aprovou aqui na Câmara Municipal de São Carlos, que é o PMAIS, e que a gente quer levar para o governo do Estado. A gente quer que o Estado de São Paulo aumente, amplie as suas compras diretas da agricultura familiar.
Além disso, fortalecer os modelos de distribuição e produção de alimento no estilo CSA, as comunidades que sustentam a agricultura. A gente quer transformar isso também numa política pública. Nós temos mais de 50 grupos no estado de São Paulo que se organizam nesse modelo de relação direta entre produtor e consumidor. E se o estado ajudar a financiar isso, pensar uma plataforma digital, um encontro, troca de experiências, intercâmbio, é um modelo que a própria sociedade ajuda a financiar quem produz. Então, assim, essas são algumas das propostas que a gente está trazendo para o começo do mandato: o investimento em projetos da agricultura e da reforma agrária, a aprovação de um plano estadual de compras institucionais para produtores agrícolas familiares e outras ações aí que estão no nosso site, que vocês podem ver à vontade depois lá. Muito bom. Jarman, eu queria te perguntar alguma coisa. Você falou bastante agora, né, de algumas ideias de programas de políticas públicas. Você usou algumas palavras que eu gostei. Você falou de plataformas de financiamento, você falou da necessidade, né, de pensar um outro tipo de reforma agrária, né, porque, como você disse, a gente faria agora de novo a reforma agrária tal como ela foi feita nos anos 90, ia dar errado de novo. Então, né, lembrando que no Brasil foram 1 milhão de famílias que foram assentadas, né, então foi um número significativo, né, e a gente tem que voltar a usar essa palavra, mas não dá para fazer o que já foi feito 30 anos atrás, né. E a gente pensa muito nisso, assim, né, dessa necessidade de ter de novo uma reforma agrária no Brasil. Ela tem que acontecer, é uma necessidade fundamental, mas ao mesmo tempo não dá para refazer o que já foi feito. E hoje a relação de força também ela é muito desequilibrada, né? A gente tem um agronegócio muito mais poderoso, provavelmente, que uns 30, 40 anos atrás, quando esses programas foram iniciados, né? A gente observou também, já chegou a visitar vários assentamentos pelo Brasil, que é os assentamentos que tinham muita dificuldade de se manter, das famílias se manter no campo, eram os assentamentos mais individualistas, de uma certa forma. Muito baseado no modelo da agricultura familiar, onde as famílias tinham que sobreviver sozinhas, sem uma cooperativa, uma associação que dava um apoio técnico, que dava um apoio financeiro, uma estrutura organizacional. Dentro, né, dos projetos de Ecovilas que a gente está acompanhando, a gente acredita muito nisso, assim, que essa transição cidade-campo que tem que acontecer, porque isso, né, 88%, se não me engano, da população brasileira hoje é urbana, e então tem que ter uma reforma agrária para acelerar esse processo, né, de exodo urbano, que é agora mais que necessário, mas de forma talvez mais coletiva, né, não necessariamente coletivista, mas comunitarista, não sei como, comunalista, não sei como que a gente poderia chamar essa nova forma também de pensar essa nova ruralidade. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você acha desse conceito, né, de ecovila, né, de assentamento humano sustentável, também que a gente às vezes chama, e como pensar isso através de uma possível política pública, uma coisa que a gente acaba se perguntando muito, assim. Será que é utópico? Será que faz sentido? Então, o João Pedro Stedley, né, dirigente do MST, ele inclusive fala dessa contradição que é o fato de um movimento de luta pela terra acabar formando pequenos proprietários e manter uma lógica que tende ao individualismo. Isso é preocupante, né? A gente, quando transita entre acampamentos e assentamentos da reforma agrária, a gente percebe uma diferença muito grande na forma de se relacionar e de se organizar. No momento de luta pela terra, os acampamentos, eles tendem a ter uma dinâmica muito mais coletiva. As pessoas mais próximas cozinham juntas, produzem juntas e tal. Quando elas se assentam e conseguem, então, cada um o seu lote e tal, você vê que aquele tecido social se esgarça, né? As pessoas se distanciam, cada uma quer produzir o seu, as cooperativas têm muitos problemas do ponto de vista da convivência, das relações humanas. Agora, tudo isso é fruto, né, de um modelo de sociedade, né? Esse neoliberalismo, que é uma faceta do capitalismo, ele tem como um dos seus elementos o individualismo. O individualismo é fundante, né? A lógica individual ela é exacerbada, extremada como necessária para a manutenção dessa dinâmica social. Por isso que ser coletivo, construir coletivamente de uma certa forma, ser subversivo com uma lógica que tende ao individualismo. Agora, eu acho que tem, né, caminhos para isso, como, por exemplo, o apoio às cooperativas dos mais diversos tipos e naturezas, né, não só de produção agrícola, né, o próprio MST, ele hoje é o maior produtor de arroz orgânico, né, da América Latina, né, nem do Brasil,
E essa produção se dá através de uma cooperativa, né? A cooperativa Terra Livre, que reúne milhares de agricultores do Brasil todo, né? Nós temos também mais de 1.200 cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis no Brasil. Gente que se juntou, né, com dificuldade de emprego e tal, que se juntou para criar coletivamente uma solução. Nós temos aqui em Sumaré, né, uma fábrica ocupada pelos trabalhadores, que é a Flasco, que é uma fábrica cujo gerenciamento se dá em forma de cooperativa, né? Os trabalhadores se reúnem em assembleia para tomar decisões, produzir, vender, se gerenciar. Enfim, eu acho que a resposta é coletiva, né? A resposta é coletiva, e para que essa resposta possa ser fomentada, possa de fato, né, ganhar espaço, o Estado precisa ajudar isso a acontecer, né, com políticas públicas que viabilizem isso, né? Então, criando condições, criando, né, programas de fomento a cooperativas. Nós temos, por exemplo, uma Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, né, que está tramitando para que a gente tenha uma lei estadual que, além de estimular a produção agroecológica e orgânica, estimule também a união dos produtores em torno de cooperativas. Enfim, eu acho que esses são alguns dos debates que a gente quer trazer para o Estado e para a sociedade, para que a gente possa entender que a superação se dá em coletivo e não individualmente. Não, mas é demais, realmente, assim, né, no Brasil há uma carência um pouco, né, do cooperativismo, e realmente a agricultura familiar, ela não vence frente ao agronegócio se ela não se organiza em cooperativa e associações, em redes organizadas para fazer frente, né, uma relação de forças que infelizmente hoje é bastante desequilibrada. Sobre esse assunto, queria te ouvir um pouco também, que você está dentro da mega máquina, né? A gente está indo um pouco até fugindo nas montanhas, e você está ainda lá na cidade, está em São Paulo, está no estado de São Paulo, está na batalha política. Quais são os maiores, assim, bloqueios, né, digamos assim, que você enxerga dentro do sistema político e econômico brasileiro atual, que estão bloqueando, assim, qualquer avanço no sentido de uma sociedade, de um projeto de sociedade permacultural, né? No caso do Brasil 2022 ou 2023. Queria te ver um pouco quais seriam os bloqueios, os maiores bloqueios que você identificou, para até pensar como que a gente pode derrotar ou lutar contra esses bloqueios, né? Há muitos anos a gente fala de uma reforma política, uma reforma necessária para mudar o sistema eleitoral e o sistema político brasileiro. E essa reforma não acontece, não está em vistas de acontecer, porque, infelizmente, hoje, né, quem determina as regras são as pessoas que se beneficiam das regras atuais, da forma como elas estão, e que, portanto, não vão mexer nos seus privilégios. Então, assim, eu acho que um primeiro grande desafio, um primeiro grande gargalo, é que para mudar as políticas públicas e o Estado brasileiro, nós temos que mudar a forma como os representantes são eleitos. Hoje, o poder do dinheiro é fundamental, né? Eu estou sendo candidato, né, a deputado estadual pela segunda vez. É muito difícil, cara, disputar uma eleição na raça, sem grana, sabe? Você vê, a média de gastos de um deputado estadual eleito aqui em São Paulo é de R$580 mil, mais de R$500 mil declarado, isso sem falar os caixa 2 da vida, né? Então, quem é que tem R$500 mil para investir numa campanha, sabe? Ninguém normal, né? Um trabalhador, uma trabalhadora, um grupo de trabalhadores, professores, não tem como, né? Então, assim, é muito desigual o acesso aos cargos, né, de tomada de decisão no Brasil hoje, e enquanto o sistema eleitoral não mudar, enquanto o teto de financiamento de campanha não mudar, né, enquanto o poder do dinheiro for tão influente, nós vamos ter dificuldade para aprovar algumas coisas. E aí, uma vez eleitos, né, os nossos representantes, sejam os vereadores, os deputados e tal, eles são assediados por interesses econômicos, né? Eu mesmo, aqui em São Carlos, né, o número de empresas, empresários, né, que vai até a Câmara Municipal de São Carlos buscar soluções para os seus problemas, né? Imagino que, né, um prefeito, um governador seja diuturnamente assediado pelos interesses do capital para que ele resolva aqueles problemas e não os problemas da sociedade. E aí, de novo, né, nós temos que, então, pensar como criar um sistema eleitoral e político onde os interesses financeiros não capturem os gestores e, portanto, as políticas públicas. Porque as políticas públicas são feitas por pessoas. Se as pessoas estão capturadas pela elite econômica, elas vão
tá ali de fantoches, né, de linha de transmissão. Então, nós precisamos mudar isso, né, cara? Parece piegas, parece utópico, mas eu acho que o caminho é a conscientização, é educação. Acho que as pessoas têm que se educar, têm que participar de um processo de politização, né? Essa coisa, a antipolítica, né, que é fomentada, inclusive, por setores da direita, ela é péssima para o Brasil. Essa coisa de falar que a política não presta, é tudo a mesma coisa, deixa do jeito que está, é a mesma coisa que condenar o Brasil ao imobilismo. Não, então, se nada adianta, para que eu vou me engajar? Então, acho que nós temos que passar por um processo de politização da sociedade, alterar o modo de eleição dos representantes, o modo, né, de gestão desses representantes, para que o interesse coletivo esteja no centro e não o interesse pessoal. E aí, só para finalizar, você vê, por exemplo, acabou de sair um escândalo aí da família Bolsonaro, que nos últimos 10 anos, salvo engano, eles compraram 100 e poucos imóveis, sendo que 51 deles foram comprados com dinheiro vivo, lá 50 e poucos milhões de reais. Cara, quem que pega uma mala de dinheiro vivo para pagar um apartamento, velho? Isso é coisa de gangster, de mafioso, de bandido. E os caras fazem isso à luz do dia, e as pessoas, né, a grande massa, as pessoas até ficam revoltadas, mas parece que não tem uma consequência, né? Agora, um deputado eleito, né, aquela famosa mansão de 6 milhões lá que o Flávio Bolsonaro comprou, mesmo se ele guardasse o salário de deputado dele, que não é um salário ruim, se ele guardasse por 18 anos integralmente, sem gastar um centavo para comer, ele não conseguiria comprar aquela mansão. Da onde que veio o dinheiro? O cara nunca advogou na vida, a OAB dele está limpinha. O salário dele não paga a mansão. O cara não consegue explicar de onde veio o dinheiro. E aí é isso, sabe? Você vê o interesse pessoal de arrecadar dinheiro, desviar dinheiro público, fazer rachadinha, está acima do interesse coletivo, que é colocar aquele mandato, aquela representação a serviço da sociedade. Enquanto isso não mudar, né, esse é um dos principais gargalos para a mudança. Puxa, é bem desafiador nesse contexto atual. Realmente, a relação de força atual é bem então na vantagem, né? Imagino que é a segunda vez, né, que você faz uma campanha, né, você fala, né, para o deputado estadual. Acho que agora você, em termos de comunicação, você provavelmente entende cada vez mais. Você falou que uma das coisas mais importantes é fazer esse trampo infinito de conscientização, de tentar trazer informação de maneira mais fácil possível para a massa das pessoas, né? E até vendo que, bom, o pessoal às vezes não por motivos reais, mas às vezes é muito visto como um partido de classe média que não consegue atingir as classes mais populares, né, as camadas mais populares da sociedade brasileira, né? Tal como o PT consegue, por exemplo, né? E eu sei que é muito complexo, né, de tentar entrar nesse jogo, né, também da política, usar TikTok, fazer sempre um espetáculo político permanente, né, para tentar fazer barulho e ser ouvido. Senão ninguém vai te ouvir, né, se você não consegue falar alto e fazer barulho. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como que você está vivendo essa campanha, né, esse início de campanha, e qual estratégia você está pensando até desenvolver para conseguir atingir um público maior e sair um pouco da bolha, infelizmente, né, que o pessoal... Ainda essa bola, acho que ela já estourou, na verdade. Hoje em dia o pessoal cresceu muito, né, mas ainda é um nicho, né, pequeno da população. Com certeza. A gente ainda não é a maioria da sociedade, né? A gente ainda é um setor minoritário e a comunicação é central para conseguir fazer com que as ideias ganhem cada vez mais espaço e tenham desdobramentos concretos, né? De fato, o pessoal cresceu muito nas últimas eleições, especialmente pelos acertos políticos, né? Eu acho que o pessoal, em especial a partir de 2016, com o golpe que a presidenta Dilma sofreu, se posicionou de maneira muito acertada e ganhou a confiança, né, da esquerda brasileira e da sociedade, né, de setores, inclusive, que não necessariamente se identificam com a esquerda. E eu mesmo, enquanto candidato, né, claro que a experiência vai trazendo, né, novos aprendizados, e a comunicação é chave, né, para conseguir ter, de fato, esse trânsito, né, com as pessoas. Agora, a gente tem pensado o seguinte, eu acho que são 3 principais diferenciais que a nossa candidatura traz. O primeiro é tratar a questão da agroecologia, da permacultura, da reforma agrária como central. Não é uma questão acessória, porque todo mundo fala de meio ambiente, pelo menos na esquerda, todo mundo fala de meio ambiente e tal. Mas quem fala com centralidade, com autoridade, com densidade, somos nós. Eu não conheço nenhuma outra candidatura, falo com muita tranquilidade isso, mas nenhuma outra candidatura que tenha
a profundidade temática que nós temos, né, de 20 anos de atuação na área, para, de fato, defender políticas públicas, né, do setor. Segundo ponto, o nosso mandato é coletivo, né? Nós somos um grupo de mais de 60 ativistas que estão espalhados no estado de São Paulo todo. São todos e todas filiados e filiadas ao PSOL. Então, o mandato tem uma coesão partidária, as pessoas têm uma compreensão comum, têm um horizonte comum, é um mandato que tem um estatuto que rege esse mandato, então tem uma organização. Ele toma cuidados, porque algumas experiências de mandato coletivo não deram certo. Foram um apanhadão de gente que não se conhecia, que não tinha nada a ver, e, consequentemente, a coisa não deu certo, implodiu. A gente não pode permitir que isso aconteça, né? Nosso mandato é construído com gente alinhada, com muito carinho e com gente que tem uma perspectiva comum. Então, esse é o segundo diferencial, esse é um mandato multifacetado, né? Com gente dos vários territórios do estado de São Paulo, que é gigantesco, são 645 municípios, né? Em especial pessoas que atuam na área do meio ambiente, da educação, que são 2 temas centrais para nós. E o terceiro grande diferencial é o fato do nosso mandato ser e falar para o interior paulista. Hoje, o interior está subrepresentado, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso. A grande parte dos parlamentares são dos grandes centros urbanos, ou de São Paulo, da Grande São Paulo, ou de Campinas, e se tem pouquíssima gente que é caipira do interior, como nós somos, e que entende o que isso quer dizer, né? Como que é a dinâmica nas cidades do interior. E a falta que faz ter um representante que é da região, que conhece os desafios regionais, para levar esses desafios para dentro da Assembleia Legislativa, para o governo do Estado. Então, a gente quer cumprir esse papel, né? A gente quer entrar nessas 3 lacunas aí, o debate agroecológico, o debate do interior e um formato de representação mais coletivo e participativo que faz com que mais gente se instigue a participar. Não, puxa, mas é demais. Não, realmente, assim, né, defender a voz do interior achei muito bom, porque realmente tem uma ausência de representatividade, né? E os desafios são muito diferentes, né? É muito legal. Queria perguntar para o Djalma se ele queria complementar alguma coisa, fazer algum tipo de fala final. Acho que agradecer aí o espaço do Café Colapso, fiquei muito feliz aí com a nossa prosa, estou à disposição, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar as redes sociais, eu tenho todas elas, Facebook, TikTok, Instagram, Kuai, Twitter, é só ir lá de Djalma Nery Neto, tem bastante coisa lá, tem o nosso site, djalmanery.eco.br, e, cara, vamos tocar essa luta, cara, pela agroecologia, pela permacultura, pela reforma agrária, em São Paulo, no Brasil todo, e, na verdade, é uma luta mundial, né? É uma luta que não tem fronteiras, e eu quero poder colaborar um pouquinho aqui com essa luta no nosso país. Ótimo, Djalma, um prazer te ter aqui com a gente vai ficando por aqui, então, agradecer a sua presença. Sim, e parabéns realmente, né, pela força de mergulhar nessa batalha, né, que realmente tem que ter muita coragem. Obrigado. E eu sei que tem muita gente também por trás de você, então parabéns coletivo aí e tamo junto. Tamo junto, tem muita gente ao nosso lado aqui, vamos que vamos. Com certeza. É louvável ter um movimento tão sólido, né? Um mandato coletivo com tanta gente envolvida e com tanto resultado, e vamos para frente, todo mundo junto. Agradecer o Djalma, Gervonga, a gente vai ficando por aqui. Esse é um episódio, né, do Café Colapso, da ONG Rizomar. Se você ouviu até aqui, eu acho que você gostou do nosso papo, tem gostado das nossas conversas, então a gente está começando, dá uma olhada nos outros episódios, aperta lá o sininho, as 5 estrelas, dá o like, compartilha com a tia, com a avó, com o amigo, que é assim que a gente consegue trocar essa ideia massa. A Rizomar é uma associação socioambiental sem fins lucrativos, né? Você pode encontrar a gente no Instagram também, no nosso site, rizomar.ong, ONG.br, no Instagram também, rizomar.ong, e a gente vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Até uma próxima, então. Valeu, Djalma, valeu, Giovanni. Valeu. Queria também dar um alô para a galera da equipe da Rizomar. Tem uma galera, né, eu e o Giovanni que estamos sempre aqui, mas tem muita gente na nossa equipe que nos ajuda a fazer isso acontecer. Agradecer a Marta, a Aline, a Denise, que ajuda a gente na checagem, a toda a equipe de comunicação, a Milena, e toda a galera que está na Rizomar e está fazendo tudo isso acontecer. É sempre bom a gente agradecer todo mundo, somos uma equipe grande. E também deixar um alô para a galera ouvir também o podcast do Djalma, né, o Muda SP,
O último podcast que ele lançou foi com a Marina Silva, podcast bem maneiro, uma proposta, né, de brincar com a palavra nos dois sentidos, né, muda de mudança e muda de plantio, desse futuro que a gente quer plantar aí no nosso país. Então, agora a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Até uma próxima.